A morte sempre foi um dos maiores mistérios da humanidade, despertando dúvidas, medos e diferentes opiniões ao longo dos séculos. No entanto, a Bíblia apresenta uma visão muito clara sobre o estado dos mortos. Segundo as Escrituras, aqueles que falecem não possuem mais consciência do mundo dos vivos. Eles não podem ver seus entes queridos, não sentem dor, não têm poder de intervir na vida terrena e tampouco podem oferecer conforto. Um dos versículos que reforçam essa ideia está em Eclesiastes 9:5, que afirma: "Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Eles não recebem mais recompensa e até a sua memória é esquecida." Essa passagem nos mostra que, ao contrário do que muitos acreditam, os mortos não estão em um estado de observação ou participação na vida dos vivos. Eles não acompanham os acontecimentos do mundo, não têm lembranças e não podem interagir com aqueles que ainda vivem. Isso desmonta a crença popular de que os falecidos se tornam espíritos que protegem ou guiam seus familiares. Além disso, a Bíblia ensina que a morte não é apenas uma separação do corpo físico, mas também uma separação espiritual. Os mortos estão completamente afastados de Deus, sem a capacidade de experimentar seu amor, seu perdão ou qualquer forma de comunhão com Ele. O estado de morte é descrito como um sono profundo, do qual ninguém acorda até o momento determinado por Deus. Em Jó 14:12, encontramos uma afirmação ainda mais clara sobre isso. O homem se deita e não se levanta, até que os céus deixem de existir, ele não acordará nem será despertado do seu sono. Isso reforça a ideia de que a morte é um estado de inconsciência total, onde uma pessoa permanece inerte até o tempo designado por Deus. A comparação com o sono é bastante significativa porque, assim como uma pessoa que dorme não tem consciência do que acontece ao seu redor, os mortos também não têm conhecimento ou percepção de nada. Outro versículo que confirma essa condição dos mortos está em Salmo 146:4. Quando sua respiração se vai, ele retorna ao pó. Naquele mesmo dia, seus planos perecem. Aqui, a Bíblia reforça que, ao morrer, o ser humano retorna à sua origem, o pó da terra, e todos os seus projetos, sonhos e ambições chegam ao fim. Não há continuidade imediata, nem uma segunda chance de modificar seu destino após a morte. Diante dessa realidade, surge uma questão essencial. O que acontece depois da morte? A resposta bíblica para essa pergunta está diretamente ligada à promessa da ressurreição. De acordo com a palavra de Deus, a morte não é o fim definitivo, mas uma etapa até que ocorra a ressurreição no tempo determinado pelo Senhor. Em João 5:28-29, Jesus declara: "Não se tornem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estavam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação." Esse versículo é um dos pilares do ensinamento cristão sobre a morte e o que acontece depois dela. Jesus deixa claro que há um momento específico em que os mortos serão chamados de volta à vida. No entanto, esse retorno à existência não será igual para todos. Aqueles que viveram de acordo com os princípios de Deus ressuscitarão para a vida eterna, enquanto aqueles que rejeitaram a verdade enfrentarão a justiça divina. A esperança da ressurreição nos dá a certeza de que a morte não é o fim, mas apenas uma pausa até que Deus cumpra sua promessa de restaurar aqueles que lhe pertencem. Para os que vivem em Cristo, a morte não deve ser motivo de desespero, mas sim a expectativa de um reencontro glorioso com o Senhor no tempo determinado por Ele. Portanto, a mensagem bíblica sobre a morte é clara. Os mortos não têm consciência, não sabem o que acontece na terra e aguardam o dia da ressurreição. Mas para aqueles que creem em Cristo, essa verdade não deve ser um motivo de medo, e sim de esperança, pois no tempo certo Deus fará justiça e restaurará a vida daqueles que são seus. Bom, não esqueçam de nos ajudar a espalhar a palavra de Deus compartilhando os nossos vídeos e se inscrevam no canal.